Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, não é? Só que desta feita no capítulo 4, verso 5. E como disse, nós não vamos dilatar muito, tomei muito tempo com a pergunta, mas é uma explanação simples, nós já vamos, né? 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Que Deus abençoe a meditação da nossa palavra. Podem se assentar, né? Irmão, busca meu óculos lá, por favor, né? Às vezes embaraça aqui um pouquinho. A palavra desígnios, irmãos, desígnios do coração, a palavra desígnio, o máximo que eu pesquisei, vem querer dizer vontade ou desejo de fazer algo. Entenderam? O profeta diz: não existe nada sem propósito. Tudo que nós fazemos tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Raramente você faz alguma coisa vaga, faz por fazer. Mas sempre você tem um motivo e tem um objetivo para fazer as coisas. E aí é onde mora o problema. Às vezes se monta uma estratégia, faz-se um grande movimento de algo para cumprir apenas a vontade de uma pessoa influente. É por isso que ter influência é um perigo. Porque você não pode usar a influência que você tem para o seu uso pessoal. Você tem que usar toda a influência que você adquiriu e irá adquirir para o reino dos céus. Porque se você usá-la incorretamente, Deus vai te cobrar e vai te julgar por isto. Por isso que cargos não é para qualquer pessoa, ministério não é para qualquer pessoa. Tem que ser para pessoas treinadas e para pessoas que tenham motivos corretos e objetivos corretos. O profeta chega a dizer que a primeira coisa que uma pessoa, para você descobrir o seu chamado, é você tem que ter certeza que Deus te chamou. E depois sondar o teu motivo e o teu objetivo pelo qual você quer fazer aquilo. E veja se eles estão corretos. Porque se eles estiverem corretos e Deus está no assunto, aquilo vai ser abençoado. Mas se você tem um motivo, um objetivo errado, mais cedo ou mais tarde aquilo virá à luz. Não tem jeito. Entenderam? Agora, seguindo nisso, nós vamos chegar em algo aqui muito importante. Eu não quero falar nessa linha, mas eu quero apenas colocar aqui um fundamento. Nós vamos meditar aqui num pouquinho de tempo, como poderemos entender os desígnios de Deus. Fala para mim. Deus é um ser tão grande, irmãos. Quem sou eu para falar sobre a grandeza de Deus? Mas deixa eu dar umas arranhãozinho aqui nesta noite. Que nem a Jesus Cristo, que era o Filho dele encarnado na terra, ele revelou tudo aqui. Ou você não sabia disso? Quando perguntaram quando seria o dia da sua volta, e quando ele disse, só o Pai sabe. É ou não é verdade? Só o Pai sabe. Se você for ler Apocalipse, diz revelação das coisas que há de acontecer, a qual Deus deu ao Senhor. Vamos ler aqui? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E o filho não faz nada sem primeiro ver o que o Pai lhe mostre. A palavra que eu vos digo, eu recebi mandamento sobre o que eu hei de dizer. Deus tem misericórdia. E quanto menos para nós, Ele vai revelar e Ele vai dizer tudo o que é necessário e que nós achamos necessário. Não. As estratégias que Deus trabalha
A maneira que Deus trabalha para manifestar a vontade dele que está lá dentro. Por isso é coisa boa, a Bíblia diz, descobrir qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Oh. As manobras, irmãos, isso é fantástico. Às vezes eu fico fascinado em ver a maneira como Deus muitas vezes driblou o diabo e driblou muita gente cumprindo os seus desígnios. Por isso é a pior loucura que existe tentar estudar essa Bíblia como se fosse um livro qualquer. Aprender o intelecto dela, a interpretação das frases, o que significa no hebraico, etc, etc, etc. Isso pode dar conhecimento aqui. Mas entender os desígnios de Deus, você tem que estar no Espírito de Deus. E outra coisa, ser sujeito a Ele e confiar nele. Porque se você não confia, chega uma hora que você solta a rédea do barco e você diz, não dá mais. E quando ele poderia dizer, se você remasse mais um pouquinho, eu te mostrar onde você iria chegar. Tempos atrás, quando foi me permitido pregar ali em Curitiba, nós falamos sobre predestinação em todos os aspectos, em todos os sentidos. E falamos sobre José. E eu vou mostrar pela Bíblia para você aqui, que até no ódio dos irmãos de José, Deus estava por trás. Aquela mulher que o tentou, Deus estava por trás daquilo. A prisão de José, Deus estava por trás daquilo. Aquilo tudo era a vontade de Deus, para cumprir um desejo dele. Porque José tinha que chegar no trono. E para ele chegar no trono, aquele era o caminho que tinha que se passar, até que chegasse lá. Às vezes nós olhamos Deus como um ser fantástico e nós achamos assim, se Deus está nisto, então vai acontecer isso e é isso. Para de coisa. Irmã, você acha que se Deus não tivesse nisso, as coisas não teriam acontecido assim e assim? Você é Deus? Você entende os desígnios dele? Não. Como poderá entender, igreja? Quem no lugar de José poderia ter ido até o final? Quem poderia ter compreendido o porquê de tudo aquilo? Em outras palavras, eu só fiz o bem. Eu só procurei fazer o que é correto. Eu só procurei amar. E, no entanto, as coisas só para baixo. Até por último chegar dentro de uma prisão. Mas ele não sabia, ou sabia, porque mais tarde ele disse, não foi, agora eu vou confirmar com a Bíblia. Quando os seus irmãos chegaram lá, e ele se deu a conhecer os seus irmãos, eles ficaram com medo. Ele disse, agora José vai se vingar de nós, porque nós o vendemos, e agora o homem aqui é o braço direito de Faraó. É o homem que governa o Egito. E agora sobrou para nós. Falando o linguajar de hoje. Sobrou para nós. Um homem com o poder que ele tem. E nós o vendemos como se fosse um animal. Porque tínhamos inveja dele, porque não gostávamos dele, porque ele era amado do papai, era o queridinho do papai, era o dedo duro do papai. E nós o entregamos. Agora veja o poder que o homem tem, o que vai acontecer conosco. José disse, pode parar com isso aí. Mas por que, José? Não foi vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou para cá. Mas eu achei que para Deus mandar ele para lá, tinha que pôr numa carruagem. Filho de Deus tem que andar assim, ó. Sou filho do rei.
Está uma carruagem banhada de ouro e chegaria no Egito e diz todo mundo, Shalamaná, fazia que os assembleanos, os denominacionais que às vezes falam língua com facilidade, passar a mão, falar uma língua estranha e todo mundo cair possuído ou postado e disse, agora chegou o governador do Egito. Não, meu querido. Ele foi lá para a casa de Potifar, varava a noite, copiando tudo, administrando tudo, fazendo tudo certinho. E de repente, a coisa vira do contrário. Foi lá para o cárcere, ficou lá 3 anos, dentro daquele cárcere, lá anotando tudo para o carcereiro. O carcereiro ia para as festas, ia para o tal, para deixar José de encarregado. E José sabia ler e escrever, anotando tudo, administrando tudo. Até que se cumprisse o tempo e Deus lá com o desejo dele guardado em seu coração. Alguém poderia olhar, um anjo poderia olhar e dizer, disse, papai, o senhor está olhando o que estão fazendo lá com o teu filho, tão amado. Disse, calma. Deus descansava. Aí quando chegou a hora, mandou o copeiro e o padeiro para lá. E disse, prepara porque agora chegou a hora da virada. Louvado é o nome de Jesus. Deus disse, agora eu vou mostrar para vocês o que é que estava aqui dentro. Agora eu vou mostrar. Aí quando pensa que não, ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó manda barbear ele, põe uma roupa real nele, montou no segundo carro, e ó, o escravo agora reinando. Coisa bonita é falar do José da prosperidade. Mas e que tal ser José? Você já imaginou quantas noites ele não chorou com o soldado do seu pai e com o soldado até dos próprios irmãos? Quantas vezes ele teve que brigar consigo mesmo contra o seu ego pessoal? Mas a desgraça, irmão, é que muitas pessoas querem Jesus Cristo, querem Evangelho, mas não querem morrer para si. Não se pode pisar um pouquinho no seu ego, que já emburra, já fica de mal, já não é mais parceiro, já não é mais parceira, já não é mais irmão, porque deu uma pisadinha ali. Tem que ver o meu lado, tem que ver o meu lado. Que lado, meu querido? Morra! Renuncie-se! E a cada dia toma a sua cruz e siga. Essa é a meta. Espera aí que vocês vão ver algo aqui. Tenha paciência comigo aqui. E desceu Sansão a Tiná, e vendo em Tiná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu venhas a tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, tomai-ma esta, porque ela agrada os meus olhos. Agora, por que seus pais estavam dizendo isto? Daqueles incircuncisos? Porque em Deuteronômio capítulo 7, eu notei aqui verso 2 e 3, Deus disse, não toma a mulher desses povo como mulher para os teus filhos, e nem dê os teus filhos para eles, para que não pervertam os seus corações e se tornem idólatras. Correto? Agora, prepare aí, escuta esse versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. Agora acabou tudo.
como vai entender os desígnios de Deus? Agora, o que Deus queria por trás de tudo aquilo? O que é que estava no coração de Deus? Por isso, igreja, você nunca perde por apenas fazer a tua parte e calar a sua boca. Nunca abra a tua boca desnecessariamente. Só faz o que tem que ser feito e boca de siri. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Misericórdia. Porque Deus trabalha de acordo com as leis naturais também. E Deus deu uma passada de olho, o profeta diz, Deus tem um tempo difícil buscando alguém que ele possa usar. Por certo, ele estudou esse, estudou aquele, estudou esse, estudou aquele, ele disse, olha, não tem outro meio a não ser pegar uma permissiva aqui por um espaço de tempo para cumprir a minha vontade. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou impelir Sansão. Sansão vai dar uma passeada. E chega lá, ele vai olhar aquela moça bonita. Vai se agradar dela. Vai pedir para o pai e a mãe, e eu vou fazer com que a palavra dele prevaleça. E ele vai arrumar o maior encrenca do mundo com aqueles filisteus. E Deus estava em tudo aquilo. Em toda aquela confusão, era Deus caçando ocasião contra os filisteus. Por quê? Porque Deus conhecia o seu homem. Deus conhecia o seu vaso. Estou entendendo? Deus conhecia a sua fraqueza. Por isso não se assusta quando às vezes dizemos isso. Até na sua fraqueza Deus se beneficia. Ele usou a fraqueza de Jonas. Ele usou a fraqueza de Sansão para cumprir a sua vontade. E seu pai mesmo disse, seu pai foi de acordo com a palavra, disse, não tem mulher suficiente aqui em todo Israel para você fazer isso, Sansão. Ele disse, não, mas ela me agrada, eu quero ela. E foi lá, o pai dele tomou a moça, ajeitou o casamento e na festa do casamento já deu curuca. Resultado, ele incendiou o trigo dos filisteus, tudinho com aquelas 300 raposas, atou a cauda uma na outra e soltou no meio do trigal seco, como nessa época seca agora. E quando os filisteus levantaram o olho, só via aquela fogaréu quase que chegando ao céu. E disse, foi Sansão que fez isso. Aí partiram para cima de Sansão. Aí o poder de Deus veio sobre Sansão. E Deus disse, agora vai começar a briga. Oh Deus, me desculpa, eu fico no Espírito. E todo mundo usou arregalado. Olha lá o adulto foi lá, o que aquele safado fez, o que aquele safado fez. E Deus disse, deixa o pau quebrar. No final, a minha vontade será cumprida. Aquele mulherengo desgraçado. Não tinha mulher suficiente aqui. É, meu querido. Custou a sua vida. Mas ele cumpriu a vontade de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Encurralaram ele. Por isso é que eu te falo, quando Deus está na coisa, tenta entender Deus. Irmãos, eu não estou tentando colocar vocês no funil e apertar. No final disso tudo, a intenção é: confia em Deus e faz só a sua parte, e o restante deixa que Ele faça o que tiver que ser feito. Você sabe que o sexo não era a vontade perfeita de Deus.
Crianças vêm ao mundo pelo sexo por uma vontade permissiva. Essa não foi a via original que Deus escolheu. Tanto é que por isso é que nessa parte os nossos amigos espíritas que creem na reencarnação, eles não conseguem passar por esse ponto. Porque eles acham que uma pessoa vai ter que voltar ao pai ou à mãe ter um relacionamento para a criança nascer de novo e procurar ir se aperfeiçoando e se encarnando novamente. E Jesus provou que não é assim. A perfeição virá através da ressurreição, não da reencarnação. Por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não voltou a nascer em ninguém. E se nós cremos neles, assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, se morrermos antes da sua volta. E quando Deus foi aparecer no monte para todo Israel, a ordem foi dada: não se achegue no monte. E por 3 dias falou para os casados: não vos achegue às vossas mulheres. Ou seja, por 3 dias, nada de sexo. Vocês se purifiquem. Lave as suas vestes, se mantenham íntegros, porque eu, Senhor, descerei no monte. Muitos aqui lembram dessa escritura, você que é leitor da Bíblia. Certo? Por isso que a Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 7, que os casados se apartem da relação sexual por um espaço de pouco tempo, para vos aplicardes a oração e depois volte novamente, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Porque carne e espírito não trabalham junto. Um é oposto ao outro. Mas agora nós vamos para o canto da parede e ver como é que nós saímos. Mas e Sansão? Sansão desceu até a casa de Dalila, porque aquela lá não bastou. Aquelas filisteus ficaram bravos, queimou ela com a casa, com o pai, com todo mundo, ficaram tudo nervoso. Aí ele vai e me arruma a Deile lá. Pobre Deile lá. E o camarada passou a noite inteirinha deitado com Dalila, se prostituindo. E os filisteus tomaram conhecimento: Sansão está na cidade. A cidade era murada. Foi lá, juntou 4, 5 homens ou mais, empurraram a grande portona de bronze, colocaram o ferrolho lá em cima, que precisava uma boiada de homem para colocar. Ele disse: agora eu quero ver Sansão. Quando Sansão chegou no pé da portão, o portão fechado, ele deu uma olhada e viu só neguinha apontando a cabeça, assim como dizendo, espiando ele, para dizer: agora ele está encurralado. Passou a noite inteirinha em prostituição. Mas o que Deus combinou com ele estava ali, a sua trança. Ele passou a mão naquela trança e disse: Deus, eu preciso do Senhor. E o poder de Deus veio sobre ele. Ele chegou na portinha, deu uma olhada para ela, deu uma balangadinha, só viu as garpas se arrancando daquelas pedronas grandes, colocou ela no ombro e subiu lá em cima do monte por pirraça e colocou lá em cima do monte e foi embora. Vai entender Deus? Você entende Deus? Você entende os desígnios de Deus? Então vamos ficar quietinho. Vamos só fazer o que tem que ser feito. E diz o profeta: e deixa o restante nas mãos de Deus. O que vocês estão achando? Você criou seu filho no caminho que se deve ser criado? Fiz a minha parte. Fez? Fez. Ah, pastor, mas agora a coisa... Dorme e descansa. Se tem algo de Deus ali, Deus sabe como fazer as coisas. Não, pastor, mas agora piorou. Às vezes piorou para melhorar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu não só prego para vocês, mas eu creio. Vamos mais um pouquinho?
Me desculpe pela minha empolgação, tá? Se eu der mais uns berros aqui, é de alegria. É de ver como Deus é Deus. Oh! Qualquer dia se eu sapatear aqui em cima, você não se escandaliza, não. 2 Samuel capítulo 24. Olha só o que acontece. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Deus se irou contra a nação. E aí o que ele fez? Ele tinha um desejo no coração que precisava mostrar para aquele povo o que tinha que ser feito. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, enumera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, seu general, chefe do exército, a qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quantos agora é. E os olhos do rei, meu senhor, aos olhos do rei, meu senhor, e vejam, mas por que deseja o rei, meu senhor, esse negócio? Joabe viu que não estava certo. Era algo desnecessário, soou como uma vaidade. Mas diz a Bíblia que a palavra do rei prevaleceu. Seu. Porque aquilo vinha de Deus. Resultado: quando Davi acabou de fazer, o profeta chegou até ele e disse: olha, não foi bom o que você fez, mas o próprio Deus que incitou. Não foi bom o que você fez. Como assim? Senhora, escolhe 3 coisas para você. Perdão, 3. Escolhe a fome ou a peste, ou que os seus inimigos te persigam. Ele diz que caiam nas mãos de Deus, porque grande é a sua misericórdia. Irmãos, coisa difícil é se Deus se irritar contra nós. Pelo amor de Deus. Não provoca Deus, não. Não irrita Deus, não. E o povo provocou ira nele. Ele incitou a Davi, porque ele conhecia Davi. E aí Davi disse que caímos nas mãos do Senhor. E aí veio um anjo da parte de Deus e feriu só do povo de Israel 70.000 pessoas. Quase uma cidade de Prudente. Caíram mortos. E quando Davi levantou os olhos, ele pôde ver o anjo do Senhor perto da seara ali de um senhor, que depois ele comprou aquele local e fez um altar. E ele viu que o anjo estendia sua mão para o lado de Jerusalém para destruir. Davi caiu de joelho e disse: se eu pequei, olha para você ver, o Espírito de Cristo ali. Se eu pequei, então é contra mim a coisa. Então me destrói eu. O que tem essas ovelhas a pagar por o que eu fiz? Aí Deus, diz a Bíblia, se arrependeu daquilo e disse para o anjo: já basta. E o anjo recolheu a sua mão. Aí o profeta disse: vai lá e faz um altar naquele local e oferece sacrifício a Deus e a praga vai cessar. Ou o mal vai cessar. E aí foi e fez conforme Deus disse. E aí as coisas tudo cessou. Entenderam, meus irmãos? Por isso que eu te falo, se você aborrecer a Deus, eu poderia passar a noite aqui citando exemplos. Deus precisava de um homem de caráter para esta era. Deus precisava de um homem para falar com ele, para tratar com ele, para ver pessoas sendo curadas de câncer, o câncer secar e cair no chão. Deus precisava mostrar para este mundo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aonde ia conseguir este homem?
Porque basta fazer um milagrinho assim, na internet está recheado. Pai de santo cai dos pés do apóstolo fulano de tal. Não sei quem fez não sei quem. É tanta propaganda. Como Billy Paul mesmo testifica, de uma mulher que nunca tinha, uma moça que nunca tinha usado um par de sapato, toda atrofiada, e veio com dificuldade na fila até chegar. E o profeta perguntou para ela: filha, o que é que você tem aí do seu lado, nesse pacote? Ela disse: é o meu par de sapato e eu trouxe porque hoje eu vou usar ele. Mas o profeta viu que ela só tinha boa vontade, mas não tinha fé para aquilo. Colocou ela do lado e disse: fica aqui, filha, e vai vendo o desenrolar da reunião, e aí quem sabe você tenha fé para isso. Ele não se empolgou e meteu a mão na cabeça dela e já foi fazendo barulho, não. E a filha correndo, e a filha correndo. Você lembra daquela passagem que a Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus criam nele? Por isso disse: vai para a cidade e se mostra lá. Se você é, por que você está escondido? E o irmão do profeta chamado Dani, que acompanhava junto com Billy Paul as reuniões, viu que chegava gente, saía gente, o profeta orando e revelando. E a coitada da menina ali grudada na barra da calça dele, segurando para não cair. E ele orando pelos demais. Aí o diabo veio e cochichou nele. Disse: você veja a esperteza do Bill. Ele viu que ele não conseguia orar pela menina e ser curada. Olha a esperteza do camarada. Aí ele colocou ela ali do lado e ora por todo mundo até esqueceu que a menina está ali. Aí ele abençoa a reunião, vai embora, e a menina continua aleijada. O diabo rindo, falou: esse cara é esperto. Quando ele acabou de pensar, a irmã Brana voltou e disse: Dani, eu não esqueci dela. Ele disse: filha, vem aqui agora. Pegou na perna dela, espichou para baixo. Pegou a outra. Disse: agora põe o seu par de sapato. Ela pôs o par de sapato e saiu andando louvando a Deus. Oh! Agora eu te pergunto, Deus tinha no seu coração uma vontade de usar alguém assim, mas que fizesse tudo isso e continuasse sendo a mesma pessoa. Então Deus um dia permitiu, impeliu que ele fosse numa viagem de caça com seu amigo. E chegou lá, o seu amigo não estava, só estava a esposa dele. E ele voltou para trás e encontrou uma fileira de carro do Só Jesus, o povo unicista que estava num acampamento pentecostal. E chegou lá, ele viu dons de línguas estranhas e tudo acontecendo e revelando e tal. E o anjo do Senhor que sempre lhe acompanhou testificava com ele, dizendo: este povo é de Deus. E aí vocês conhecem a história, puseram ele para pregar e ele pregou um sermão que ele nem sabe o que ele pregou, porque foi Deus que o tomou. Ele só sabe que depois, quando ele voltou assim, ele já estava lá no pátio conversando com as pessoas e encheram o bolso do casaco dele de convites para ele pregar aqui, pregar ali, pregar aqui, pregar ali. E até a sogra dele foi predestinada para ser sogra dele. É isso que as pessoas não entendem. Uma mulher tinhosa, uma mulher brava, uma mulher nervosa. Abençoa a tua sogra, não critica ela. Todos que Deus pôs em torno de você foi predestinado para a sua perfeição. E ele chegou e contou para a irmã Hope aquela alegria, disse: Hope, dá uma olhada aqui, para Arkansas, para o Texas. Agora, olha, eu tenho lugar aqui para pregar o ano inteiro e eles querem que eu vou lá, e eu vou. Ela disse: eu vou contigo, Bill. Aí ele foi lá e falou para a mãe dele disse: Bill, eu já ouvi falar desse povo, esse povo são sinceros, esse povo são corretos. Porque nos Estados Unidos é batista, metodista, presbiteriano, pentecostais era minoria, principalmente naquele tempo. E aí chegou a hora dela falar com a sua mãe. Sabe esse povo que tudo faz com o conhecimento dos mais velhos? Ela foi lá e deu-lhe uma represália, mas daquela mesmo, disse: o quê?
Você vai pegar minha filha e vai levar para o meio desse lixo? Isso aí são lixo que outras igrejas empurraram para fora. Rapaz, você está morando na casa pastoral, você não está pagando aluguel, você está começando a sua vida, ó, sossega. Tá? Ele só baixou a cabeça e disse, sim, senhora. E Deus com o braço cruzado com um desejo aqui dentro. Está dando tudo certinho. Aí você diz, como é que o senhor sabe, pastor? Porque você analisa o fim das coisas. E depois, mais tarde, ele disse. E quando ele silenciou, por isso que eu falo, toma cuidado com o que você ouve e com o que você participa. Não é porque você ficou quieto e você ficou indiferente que está tudo certo não, viu? Você tem que se posicionar. Ou de um lado ou do outro. Para dessa mania de ficar imparcial porque eu não quero aborrecer fulano e não quero aborrecer ciclano. Então você fica aí no jogo do meio, uma hora você cai de cima do muro. E ele ficou quieto. Resultado. Veio aquela enchente. E junto com a enchente veio a doença da tuberculose. Ele perdeu a esposa, perdeu a filha com meningite. E só não perdeu a sua vida porque ele clamou, ajoelhou dentro do barco e disse, Deus, eu não chamei aquele povo de lixo. Foi ela que chamou. Use de misericórdia. Mas ele ficou calado. E ele disse que o barco dele ia descendo. Porque tinha uma casa sendo inundada, ele resgatou todo o povo e a mãe começou a gritar desesperada pelo bebê. Aí ele falou para os outros, leva eles que eu vou voltar. Quando ele voltou, quando ele chegou lá, que ele foi amarrar o barco, no pilastro da varanda, desabou tudo. E aí o barco dele desceu. E quando o barco ia descendo, ele puxou na fieira do motor de polpa. E quem disse que o motor pegava? E só descendo e descendo. E escureceu, já estava tardezinha. E ele só escutava o barulho da cachoeira lá embaixo. Ele disse, agora já foi o velho Bill. Mas ele ajoelhou dentro daquele barco e clamou pela misericórdia. E disse, Deus, tenha misericórdia. E aí quando ele bateu de novo, o motor pegou e ele pegou e deu a volta e foi-se embora. Mas aquilo custou a sua esposa, custou a sua filha e quase custou a sua vida. Ao ponto, meus queridos, que ele não teve vergonha de dizer que o exaustão foi tão grande, o desgaste foi tão grande que por 2 vezes, a primeira vez ele colocou sua pistola no ouvido e recitando o Pai Nosso, queria tirar a própria vida porque não tinha mais jeito. A outra vez ele tentou com um fio de alta tensão, mas Deus não deixou porque Deus estava naquilo. Deus levou ele ao limite. E mais tarde ele disse que Deus permitiu aquilo porque ele tinha muito de William Branham nele e tinha que ser tirado. Para que depois câncer pudesse cair diante dele, aleijado poderia andar, cego enxergar, morto viver. Ia levantar a mão e disse, irmão, se um dia vocês chegarem lá e vocês ouvirem cantando Sublime Graça, você diz, porventura, o velho Bill chegou aqui. É isso. E outra coisa, com todo mundo que ele conversava, que conheceu ele pessoalmente, diz que quando ele terminava de conversar com a pessoa se sentia confortado, aliviado, se sentia grande. Porque ele era tão humilde que a pessoa se sentia maior do que ele quando falava com ele. Eu te pergunto, quem pode fazer isso com um homem? Só Deus. Mas para fazer, Deus tinha uma vontade lá dentro. E para fazer essa vontade ser cumprida, tinha que dar essas voltas. Você já olhou o mapinho da sua vida, como é que está? Você já viu as voltas que já foi dada? Será que Deus está aí também? Será que você pode ver que tudo isso é Deus? Para concluir, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Só um parágrafo e já vamos encerrar. Me perdoe, eu disse aqui para vocês que eu ia encerrar rápido, mas a coisa ficou boa. Aí eu falei, eu não posso. Na mensagem, eu sei, 36, são essas horas cruciais
que nos fazem avançar por aqueles areais sagrados. Isso estava na Bíblia, e recorde, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. Oh! Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita. E é para o seu bem que Ele está operando. Agora o 43. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Deus arreia o problema. Você sabe o que é arriar um problema? É como arriar um cavalo. Deus arria aquele problema, Deus arria aquela situação. Coloca freio em sua boca. Em outras palavras, você só vai até onde eu permitir. E faz com que Ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Aí aquela oração lá da alma sai. Oh Deus, oh Deus. Aí ele disse, agora sim, eis-me aqui. Quando me buscar de todo o coração, de toda a vossa alma, vós me encontrareis. Mas às vezes para buscar a coisa tem que o motor de polpa não pega. O problema chega, a dificuldade chega, e ele disse para os seus anjos, ó, tudo isso aí era minha vontade, era meus desígnios, eu tinha que chegar nisso aí para poder chegar nisso aqui, ó. Você vai ver de agora em diante como é que a coisa vai ficar diferente. Você vai ver como é que ela vai ser mais humilde. Você vai ver como é que ele vai ser mais humilde. Você vai ver como é que ele vai ficar mais temente para abrir a boquinha dele. Ele vai ser um... Eu não quero falar mais nada. Vamos nos pôr de pé? Você tem uma palavra de agradecimento a Deus? Desculpe pelos gritos, tá? Às vezes eu esqueço que eu estou com o microfone e sou alto no ouvido de vocês aí. Vamos levantar as mãos, vamos agradecer? Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos aqui nesta noite, Pai. Quem entenderá os teus desígnios? Quem tentará compreender a tua direção? Não cabe a nós a isto, Pai, mas cabe a nós crermos no Senhor e confiar no Senhor. E o demais o Senhor fará. Permita, meu Deus, que saiamos daqui nesta noite como pessoas diferentes. Que tomamos cuidado com o que falamos, com o que pensamos e com opiniões até. Dizer, irmão, se é um filho de Deus, ele é filho de Deus? É. Ela é filha de Deus? É. Ele foi batizado? Foi. Ele está na comunhão? Tá. Ou já esteve na comunhão? Já. O nome de Deus está invocado nele? Tá. Irmão, toma cuidado. Toma cuidado, deixa isso por conta de Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus realizar, só vamos fazer o que tem que ser feito. Aleluia! A ninguém julgueis antes de tempo, até que o Senhor possa revelar, quando Ele vir, os desígnios que está nos corações. E às vezes, Pai, nós vamos surpreender, como John Wesley disse, nós vamos se surpreender com algumas que nós pensamos que não estaria lá. E quando nós chegarmos lá, nós vamos dizer, Senhor, mas como ele chegou? Como ela chegou? E o Senhor poderá sorrir e disse, eram meus desígnios. Às vezes eu tenho que fazer mal para que venha bem. É Romanos capítulo 3. Aleluia! Deus, tende misericórdia de nós. Deixa apenas fazer o que a tua palavra diz que tem que ser feito. E o demais colocarmos em tuas santas mãos. Tira esse direito de juízo sobre nós, de julgamento sobre nós. E deixamos que o Senhor faça fluir a tua vontade, seja ela perfeita ou permissiva, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu ainda poderia ir para Coríntios capítulo 11, é necessário que no meio de vós haja heresias, loucuras, coisas horríveis, para os que são sinceros se manifeste. Toma cuidado com a maneira que você se manifesta. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia. Amém?